Você que trouxe o exemplar da palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, o verso é o número 1. Quantos irmãos procuram, não quero exterminar a Deus a minha gratidão por estar nesta casa. Sou grato ao Senhor Jesus por esta oportunidade. O Senhor ele tem sido fiel em nosso ministério, mesmo na nossa multidão de falhas e transgressões. Agradeço a liderança desta casa por esta oportunidade. Agradeço ao pastor Jeová, sua esposa. Que o Senhor abençoe a sua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Agradeço também a Deus pela vida do meu irmão em Cristo Jesus, Davidson, que me acompanha. Pela vida do meu irmão Kleber, que está me acompanhando nessa noite. Sou grato a Deus pela vida deles. E pela vida da minha esposa, a mulher de Deus, que o Senhor colocou ao meu lado. Amém? Sou grato a Deus pela vida dela. Trago a paz do meu pastor setorial, pastor Edilson Savioli. Os irmãos recebem? Amém! Eita, agora gostei de ver, hein? Nós congregamos na Assembleia de Deus Belém, setor 24, Assembleia de Deus Planalto 2. Trago também a paz do meu pastor local, pastor Tiago Nascimento. Os irmãos recebem? Amém! Glória a Deus. Você que achou, diga amém! Amém! No ano em que morreu o rei Uzias, diga, morreu. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Pode abaixar um pouquinho, vai. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Verso de número 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Verso de número 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, diga, depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, eu já ia esquecer a irmã que faz teologia com a gente, a bênção de Deus. Glória a Deus. Posso esquecer, amém? Deus abençoe. Irmãos, o livro do profeta Isaías, ele é de autoria do próprio profeta. Ele foi escrito aproximadamente entre 700 a 690 a.C. Isaías ele é levantado pelo Senhor como profeta em Judá, mas não somente para a nação de Judá. Isaías ele vai profetizar para Israel, ele vai profetizar para o povo em Judá e vai profetizar para as nações. Isaías ele é levantado por Deus para pregar contra os pecados em Jerusalém, em Judá, e apontar a vinda do Messias, que é o Cristo, o Senhor Jesus.
Isaías ele é levantado por Deus no período do reino de Uzias, mas ele é contemporâneo dos reis Acás, Jotão e Ezequias. Isaías ele foi um profeta longevo, um profeta longo em sua caminhada, e que por muito tempo pregou a palavra do Senhor Jesus. Isaías ele foi levantado por Deus, e ele começa o seu ministério pregando e dizendo, Isaías capítulo 1, verso de número 2: ouve, ó céus, e prestas ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, que em filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e a jumenta a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Verso de número 4: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, sementes de malignos, dos filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías ele está profetizando em um período em que Deus está chamando o seu povo ao arrependimento e deixando claro a sua intenção. Porque o que acontecia em Israel Uzias ele era um rei bom, ele trouxe de volta para Israel, para Judá, a glória que havia se perdido. Ele venceu os inimigos de Judá, ele trouxe autoridade para Judá novamente, e o povo se alegrava com a glória que havia sobre o reino de Judá. Mas havia escondido em Judá homens e mulheres que prestavam cultos a ídolos, a falsos deuses. O povo de Judá era um povo, pastor, que quando Deus estava dando vitória, eles adoravam a Deus. Mas quando Deus parava de abençoar eles como eles queriam, ele se esquecia do Deus que o deu vitória. É verdade. Só que o tempo se passa e Isaías ele é levantado por Deus. Só que o interessante do texto Isaías ele não é levantado no momento de bonança. Isaías ele não é levantado no momento de prosperidade em Judá. O texto nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Vamos lá, me ajuda a pregar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime. Então Isaías está dizendo: o cenário é esse. O rei que trouxe de volta a glória a Judá acaba de morrer. E nós não sabemos qual será o cenário daqui para frente. Nós olhamos o cenário e vemos o trono vazio. Historiadores e teólogos vão dizer que Isaías ele era próximo de Uzias, ou melhor dizendo, os historiadores vão dizer que ele era parente próximo de Uzias. Então o cenário para Isaías eu perdi o rei que estava sobre o trono e que era um bom rei. Eu perdi um parente e um amigo que era amigo próximo a mim. E Israel e Judá, que estava voltando à sua glória, acaba de perdê-la. Só que nesse cenário, Isaías vai ser impactado com uma visão sobrenatural. Eu vou repetir isso aqui nessa noite. Só que nesse cenário, Isaías vai ser
impactado com uma visão sobrenatural. Eu quero começar a pregar nesta noite e dizer para alguém nesta igreja: o Espírito Santo está dizendo para alguém neste lugar: esse cenário não é para tristeza e para luto. Esse cenário é o Senhor se revelando a você no meio desta guerra. Sabe o que Deus está dizendo para alguém neste lugar, pastor? Eu não te deixei chegar nesse cenário para que você se prostre, para que você fique caído. Eu te deixei chegar nesse cenário para que eu me revele a você no meio desta guerra. Deus está se revelando para pessoas aqui nessa noite. É o Espírito Santo nos dizendo: eu não te abandonei, eu não te deixei sozinho. Levanta a tua mão que eu vou profetizar para a tua vida nessa noite. Esse luto não te mata, essa guerra não te mata, esse deserto não te mata. E por que, pregador? Porque o grandão da Galileia está vindo em sua direção nessa noite. Eleia labacandore badarás, elebaia calamandore badara calabadarás. O livro de Isaías, ele começa no capítulo 1. Mas Isaías revela o seu chamado no número 6. No capítulo de número 1, Isaías já estava vivendo a chamada. Só que ele é chamado por Deus no capítulo de número 6. E como eu disse, Israel, Judá, está sem o rei no trono. O rei Uzias morreu, que era um rei amado. Era um rei bom para o povo. Um rei que venceu os inimigos e que trouxe a alegria para aquele lugar novamente. Judá, que vinha de reis maus, agora tem um rei bom no seu trono. Mas o que eles estão vendo é: morreu. Acabou. Não tem mais rei sobre o trono. E o cenário em Israel é um cenário de luto, porque nós perdemos o nosso rei. Vamos entrar em luto? Eu quero imaginar os levitas dizendo: hoje não tem culto, não vamos ir para a casa do Senhor adorá-lo. Os homens que ficavam na porta dizendo: não há motivo para guardarmos o templo, nós estamos em luto. Todos entramos em nossa casa e ficamos de luto. Só que Isaías não. Isaías, ele está dentro do templo. Quando ele descreve no ano em que morreu o rei Uzias: eu vi ao Senhor, glória a Deus, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então Isaías, ele está no mesmo luto do povo, Kleber. Só que agora ele está dizendo: no meu momento de luto, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Só que eu tinha em meu coração que Ele é o guarda de Israel, que Ele é o guarda de Judá. Então eu imaginei, irmã, que Deus não estaria sentado. Eu imaginei que agora Deus estaria preocupado, correndo de um lado para o outro, dizendo: quem nós colocaremos no trono em Judá? O que eu irei fazer para ajudar esse povo que está em luto? Mas quando eu olhei ele continuava sentado. E mais ainda, eu vi os serafins que estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E os anjos estavam em volta dele dizendo:
cheia da tua glória. Então eu olhei e eu não consegui compreender aquele cenário. Por que, pregador? Isaías está olhando e a terra está em luto, a terra está em tristeza, a terra está em desânimo. Mas quando ele observa o céu continua em festa, o céu continua com seu cronograma comum. Sabe por quê? Escuta o que Deus vai te dizer nessa noite. Aquilo que afeta a terra não muda o cronograma do céu. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nesse lugar? Aquilo que fez você mudar o seu cronograma não mudou o cronograma do céu. Aquilo que te afeta aqui na terra não afeta o trabalhar de Deus. Ele está no controle de tudo, ele está no controle de tudo. Ele não mudou, ele não mudou, ele ainda é o mesmo. Tem uma graça de Deus sobre esta casa. Tem uma presença de Deus sobre esse ambiente. Isaías tinha tudo para desanimar, mas no tempo que ele vê o rei sobre o trono sendo adorado, eu imagino um louvor vindo ao coração de Isaías. Eu imagino Deus olhando para a terra e dizendo: Isaías, fala para esse povo, tem uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Ei, Isaías, esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você não conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai. O cenário na terra é de luto. O cenário na terra é de tristeza. O cenário na terra é de desânimo. Isaías naquele dia, eu quero conjecturar com vocês, Isaías dizendo: por mim eu parava agora. Meu Deus. O cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Só que aí Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Oh, Espírito Santo de Deus, eu achei que Deus tinha me abandonado. Eu achei que Deus tinha se esquecido de nós. Mas naquele momento de luto, naquele momento de angústia, Ele se revelou a mim dizendo: eu estou no controle de tudo. Despreocupa o teu coração, pode ficar tranquilo. Eu vou repetir para você ouvir nessa noite: aquilo que afeta a terra não muda o trabalhar de Deus no céu. Está te afetando aqui, mas Deus está trabalhando lá. Eu vou repetir nessa noite: está te afetando aqui, mas Deus está trabalhando lá. Glória a Deus, aleluia. General de guerra. Se Isaías fosse ouvir a voz do luto, ele tinha parado. Se Isaías fosse Maria vai com as outras, ele não tinha ido ao templo.
Se Isaías fosse se abater por aquilo que ele sentia, ele tinha parado de adorar. Mas Isaías era como Jeremias. Tem um fogo cerrado em meus ossos que não me dá descanso. Há uma chama dentro de mim que não me deixa parar. Deus está dizendo para alguém nessa noite, no seu pior momento, no seu pior cenário, a chama que arde em você vai se sustentar, e eu não permito você parar, eu não permito você abandonar a chamada. Está machucando, mas também está crescendo, está te ferindo, mas você está aprendendo. É Deus se moldando nesse desejo. Está machucando, mas também está aprendendo, né? Mas também está te ensinando. Então, toda promessa ela tem um tempo de espera. Escute, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Escuta, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Ei, não ceda agora, não se limite apenas a teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. Qual o segredo? O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia ai, tá machucando. Por esses dias você falou para Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais a pressão, eu não estou aguentando mais esse peso, eu não estou aguentando mais essa luta. É saindo de uma luta e entrando na outra, é saindo de uma guerra e entrando na outra. É peso, é guerra, é opressão. Eu vou abandonar tudo. Deus está te dizendo nessa noite: não é hora de abandonar a chamada, não é hora de entregar o cargo. E por que, pregador? Porque eu estou derramando a minha graça sobre você nessa noite. A minha graça te basta, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Recebe graça de Deus, recebe poder de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu achei que o céu ia estar em luto. Eu achei que o céu ia estar agitado. Porque Deus, ele disse que me ama e ama ajudar. Mas quando eu olhei, ele estava sentado. Ele não estava nem com pressa, ele estava sentado. Os anjos continuaram adorando ele, porque lá no céu não tem luto. Vou repetir isso aqui. Os anjos continuaram adorando ele, porque lá no céu não tem luto. Sabe o que é Isaías? É
é que vocês são pegos de surpresa, mas tudo está no controle das minhas mãos. Pode ficar em paz, que eu não fui pego de surpresa. É Deus dizendo para alguém: eu sabia que o luto ia bater na sua porta, eu sabia que a escassez ia chegar até seu celeiro, mas fica em paz, porque eu já preparei a porta de escape para você sair desse cenário nessa noite. Eu não vou te deixar prostrado, eu não vou te deixar caído, eu não vou te deixar passando necessidade. Tem provisão da parte de Deus nessa noite. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo. No momento de luto, eu vi ao Senhor e percebi que o céu continuava o mesmo. Os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava. E esta casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Vou repetir isso aqui nessa noite. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, que estava de luto, nem lembra mais do luto. Agora ele está olhando o Senhor dos exércitos e está olhando para dentro dele mesmo e dizendo: ai de mim. Quer saber de uma coisa nessa noite? Olha aqui para mim. Você quer conhecer um religioso convencido e saber a diferença entre convencido e convertido? O convencido olha para os outros e diz: aí é pecador, aí é falho. Olha a roupa da irmã, olha a roupa do irmão. Que isso, ele tem tatuagem. Agora o convertido, ele diz assim, ó: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios. E por que, pregador? Porque quanto mais perto do santo, mais você consegue contemplar o quanto você é imerecedor, o quanto você é pecador, o quanto você é falho e necessitado dessa graça. Isaías vai se aproximando de Deus, e quanto mais perto ele se aproxima, mais o temor sobe, mais o temor dele sobe, e ele vai dizendo: ai de mim, que sou pecador e um homem de impuros lábios, e habito no meio de homem de impuros lábios. Só que o texto diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com a tenaz, e com ela tocou os meus lábios, tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi, a sua iniquidade foi, vamos lá, tirada. A sua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías chegou perto de Deus, reconheceu que ele era falho, fraco e pecador, reconheceu que era um homem de impuros lábios. Deus revelou para Isaías o que? Isaías, isso aí que está afetando vocês não mudou meu cronograma aqui no céu, então fique tranquilo. Aí Isaías disse: mas Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios. Aí o anjo desce com a brasa viva e toca na boca de Isaías. Ele é purificado.
Depois que Isaías é purificado, o texto diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: Aleluia, Jesus. Glória a Deus. quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Aleluia. envia-me a mim. Eu vou descer para falar isso para você. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui neste lugar: todo esse cenário de luta e de dor era um preparo do Senhor para te enviar para a tua chamada. Sabe o que Deus está dizendo? Teve gente dizendo para Deus: eu não vou suportar esta prova. Se não houver uma resposta, eu vou parar. Sabe qual é a resposta de Deus? Eu estou te preparando para viver a tua chamada. Pode ficar tranquilo que esse choro só vai durar uma noite, mas pela manhã a alegria do Senhor virá pela sua vida. Aleluia, Jesus. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É um processo de Deus para que nós possamos viver o propósito de Deus. Escuta isso nessa noite e saia daqui entendendo essa palavra. Presta atenção em mim. Glória. O processo é doloroso, o processo é árduo, o processo é doído, mas tem um Deus que está contigo em todo esse processo. Tem um Deus que está contigo em todo esse período de turbulência. Tu percebeu que o barco balançou, mas ninguém naufragou. Tu percebeu que a tempestade veio, mas está todo mundo dentro do barco. Tu sabe por quê? Porque quem está na polpa dele é o grandão da Galileia, é o Jesus de Nazaré, o capitão da minha e da tua navegação. É o melhor marinheiro de todos os tempos. Com ele não há naufrágio, com ele não há derrota, com ele não há morte. Glória a Deus. Tem uma graça de Deus nessa casa. Tem uma presença de Deus nesse ambiente. Jesus está mandando eu dizer para crente nesta noite: você não vai sair da mesma forma que você entrou. Levanta a tua mão que eu vou profetizar para a tua vida. Aquela tristeza que te esperava na tua casa não estará mais lá. O Senhor está dizendo: eu vou sair daqui de mão dada contigo. Eu vou quebrar cadeia, eu vou quebrar cadeia, eu vou mudar cenário, e toda aquela improbabilidade do inferno vai ser destruída. Aleluia, Jesus. Isaías era um homem de impuros. Isaías, ele foi purificado. Quem purifica Isaías? Quem purifica Isaías? Só que a palavra de Deus diz que ninguém viu a Deus, sim ou não? sim, Tem algo na teologia chamado teofania ou cristofania. Teofania é quando Deus desce e se apresenta em forma corpórea. Cristofania é quando Cristo desce e se apresenta em forma corpórea. Quando nós vemos nas Escrituras Sagradas o anjo do Senhor, é uma cristofania ou uma teofania. Quando Isaías diz: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor dos exércitos,
Quem Isaías está dizendo que viu é o Senhor Jesus. Então quem purifica Isaías não é especificamente Deus, é o Senhor Jesus. Então Isaías entendeu que quem poderia o purificar era o Senhor. Isaías entendeu que quem poderia mudar Isaías era o Senhor. É por isso que Isaías é um dos maiores, é o maior profeta messiânico. É por isso que Isaías escreve dizendo: os nossos pecados são escuros como a escarlata, mas Ele pode nos fazer alvo mais que a neve. É por isso que Isaías escreve dizendo: fique em paz se vocês não viveram o que eu vivi. Fique em paz se a brasa de Altanás não desceu. Por quê? Porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Fique em paz, igreja. Por quê? Porque a virgem conceberá um filho e ele morrerá por amor a minha e a tua vida. Você não foi purificado por brasa, você foi purificado por sangue. É o sangue do Senhor Jesus que nos purifica nessa noite. É graça, é graça, é graça, é graça. Porque como por um homem o pecado entrou no mundo, apenas por um homem veio a justificação. E por meio do Senhor Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado. O luto de Isaías foi quebrado. Isaías viu ao unigênito do Pai em toda a sua glória, como Moisés viu a Jesus quando olhou para as costas de Deus. Ele foi purificado com brasa de Altanás. Aí nós olhamos para nós e dizemos a mesma coisa que Isaías, sim ou não? Sim. Somos homens de impuros lábios. O pastor chega em você e diz: tu vai pregar a palavra. Eu, pastor, sou tão falho e pecador. Tu vai louvar ao Senhor. Eu, pastor. Deus usa os homens e as mulheres dele para dizer: eu quero você em minha obra. Você olha para mim e fala: eu, Senhor, sou tão pequena, tão pequeno e tão falho. Aí Jesus olha para você e diz: mas pelo meu sangue, pela minha graça, eu te faço grande. João Batista olhou e disse: eu me abaixando, não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista olhou e disse: que ele cresça e eu. Quando João Batista morre, que ele é degolado, o Senhor Jesus diz: não houve antes de João Batista profeta maior que ele, e não haverá profeta maior que João Batista depois dele. João Batista está dizendo: eu sou pequeno, mas Deus está dizendo: tu é grande. Vou repetir nessa noite: João Batista está dizendo: eu sou pequeno, mas Deus está dizendo: tu é grande. Ainda que o homem não consiga observar aquilo que eu coloquei dentro de você, eu vou repetir o que foi dito aqui na saudação: é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É melhor fazer o que Deus está mandando do que fazer aquilo que os homens querem que você faça. É Deus dizendo nessa noite: fique atenta à minha voz, porque eu vou falar contigo por esses dias. Não é tempo de desanimar, não é tempo de abandonar o ministério, porque Deus é contigo nessa noite.
Victorino Silva, meu tributo.